Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria estarmos aqui juntos novamente, mais um domingo do Senhor. E é claro que nós iniciamos esse trechinho dessa música tão bonita, maravilhosa, que é a figura do bom pastor. Exatamente porque hoje o Evangelho nos coloca essa figura do bom pastor. E que alegria para cada um de nós sentir o amor de Deus na nossa vida. Aquele que deu a vida, que dá a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor. Que alegria poder hoje estarmos aqui celebrando o 4º domingo da Páscoa e vamos ouvir juntos então o que o Senhor Jesus quer nos falar através desse evangelho tão bonito para nós nesse dia de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo os ataca e a dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria poder hoje, nesse 4º domingo da Páscoa, meditar com vocês essa palavra tão bonita que é a figura do bom pastor. Quem nunca viu, né, essa figura, essa imagem em algum lugar, né? Jesus carregando em seus ombros a ovelha. Quem nunca viu essa figura, meu Deus? Que coisa bonita, que coisa maravilhosa sentir que Jesus nos ama, que Jesus dá a sua vida por nós, que Jesus não nos abandona. Principalmente agora nesse momento difícil, a gente ainda vivencia muito a pandemia, né, do Covid, agora tem uma nova da dengue. Quer dizer, nesses momentos mais difíceis da nossa vida, perdendo parentes, perdendo amigos, pessoas, desemprego, tantas coisas, mas existe um motivo na nossa vida para sermos felizes. Exatamente o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus não nos abandona. Jesus está conosco a todo momento. Jesus está conosco. Ele é maravilhoso na nossa vida. Ele quer estar conosco o tempo todo. Ele está conosco. O problema muitas vezes é que nós não conseguimos ouvir a voz desse pastor. Hoje aparece não só a figura do bom pastor, mas aparece uma figura do mercenário e a figura do lobo. Então perceba, o mercenário não é o pastor das ovelhas, ele não é o dono, não é? Quando ele vê o lobo chegar então próximo da ovelha, ele abandona. Aquele pastor que hoje não ama as suas ovelhas. Aliás, esse mercenário, ele só quer retirar coisas que essa ovelha dá para ele. Um fruto, né? Por exemplo, a pele,
o couro dela, que benefício ele traz para o mercenário, né? Que dinheiro, que lucro que ele vai ter. Ele não ama, ele não conhece as suas ovelhas, mas a palavra é clara, ele abandona. Então perceba que o mercenário é aquele que só quer algo da ovelha. É o tipo do pastor que só quer benefício nosso, mas não nos conhece, não nos ampara, não nos escuta, não quer estar conosco. Num momento difícil, nem lembra de nós. E, para piorar, né, muitas vezes só querem o nosso dinheiro. Exatamente, né? Então Jesus quer deixar claro hoje para nós a figura do bom pastor mercenário. E claro que o lobo entra aqui nessa figura, nessa preocupação por conta exatamente hoje o que é o lobo atualmente. É todo exatamente aquilo que me afasta de Deus. Aquilo que hoje me afasta da Eucaristia. Aquilo que me afasta de Jesus Cristo, aquilo que vai me afastando de todas essas coisas que me levam à eternidade, né? E o que nos leva à eternidade? Exatamente o caminho de Deus, o caminho de Cristo. Mas hoje as pessoas não conseguem reconhecer a voz de Deus. Então Jesus hoje nos alerta de uma forma tão gostosa, tão bonita, né? Porque ele diz, eu sou o bom pastor. Não tem outro, né? É Jesus o bom pastor. Tanto que ele diz ainda que tem ainda outras ovelhas que não são deste redil, né? Ainda existem outras ovelhas que não são do meu grupo, que não estão no meu grupo, mas a elas devo conduzir. Nós temos que sempre conduzir ao caminho do bom pastor. Nós temos que sempre guiar as pessoas para o caminho de Deus, né? Para o caminho da salvação. E tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo. Qual é a voz que nós estamos ouvindo, né? Isso é algo importante para a gente saber, porque Jesus diz que ele é o bom pastor e que ele conhece as suas ovelhas. E eu acho que é muito válido a gente lembrar sobre essa palavra conhecimento na Bíblia, né? Conhecer na Bíblia. Quando o anjo visitou Maria e disse que ela seria mãe, né? Que teria um filho, o que Maria disse? Mas como será possível se eu não conheço homem algum? Então perceba que o conhecer é exatamente o quê? Essa intimidade. Ter essa intimidade. Maria quis dizer que nunca teve a experiência de ser íntima com um homem, né? Nunca se abriu para um homem. Como é que ela poderia ser mãe? Então o conhecer é exatamente essa intimidade. E Jesus fala o quê? Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então Jesus nos conhece. E Jesus nos conhece de uma tal forma que a gente nem imagina, né? Mas ele conhece todo o nosso coração, a nossa vida toda. Mas nós temos que ter essa intimidade. E ter a intimidade com Cristo, ou com um bom pastor, é exatamente conversar com Jesus. Conversar com Jesus no sacrário. Conversar com Jesus no seu coração. Será que eu consigo conversar? Hoje eu tenho vergonha, eu sou tímido de me abrir com Jesus Cristo, né? Estar sempre conectado com Ele. Nossa, eu sinceramente falo o tempo todo, né? E às vezes as pessoas acham que eu tô falando sozinho. Nossa, aquele rapaz só fala sozinho, né? Mas na verdade eu falo com Deus, porque Deus ouve, Deus nos ouve, né? E Deus quer que nós reconheçamos a voz do bom pastor. Porque existe uma preocupação muito grande de nós acharmos esse mercenário que só quer tirar proveito da nossa vida. Então, que possamos de fato nos atentar com a voz do bom pastor. Reconhecer o bom pastor. Aquele que realmente está do nosso lado. Aquele que está realmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos protegendo, querendo nos levar à eternidade. Porque Cristo
só quer uma coisa de cada um de nós: nos levar à eternidade, estar com Ele na eternidade. Cristo ressuscitou, aleluia, né? E nós, cristãos, que acreditamos, que reconhecemos o bom pastor, a sua voz, que conseguimos reconhecer, com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos conseguir, com certeza, entrar na eternidade. Mas temos que tomar cuidado com a figura, né, do mercenário e principalmente com o lobo. Porque o lobo faz isso, ó. Ele ataca e dispersa. O lobo é o mal, né? Essa maldade que hoje nos coloca na nossa vida. Alguém que provoca, você cai em tentação e ele vai embora. Ele fez o que ele queria, ele conseguiu o que ele queria. E agora eu tô enrolado, né? Porque eu entrei num caminho e não consigo mais sair. Então, que possamos pedir a graça de Deus nesse 4º domingo da Páscoa, para que a gente possa de fato reconhecer o bom pastor, estar com ele, ouvir a sua voz. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, é algo maravilhoso. As ovelhas conhecem o bom pastor. Aonde ele vai, elas seguem ele. É uma coisa impressionante. Conhece a voz, escuta a voz. E qualquer outra no meio pode chamar, gritar, que elas não estão nem aí. Mas quando elas ouvem a voz do pastor, né, elas o conhecem. E vão em busca. Vão seguindo ele. É uma coisa bonita de ver. Eu não sei quem teve essa oportunidade. Mas é como eu sempre penso num cachorro, né? Porque eu tenho uma cachorra e a coitadinha já tá tão assim idosa, né? Porque ela já tá ceguinha, já tá surdinha, mas ainda ela sente o faro. E toda vez que eu chego, ela grita quando ela consegue cheirar, né? Sentir o meu cheiro. E isso desde quando ela era jovenzinha, né? Eu chegava e ela já começava a gritar. Porque ela conhecia a minha voz, ela conhece o meu cheiro, né? Então ela sabe que eu sou o dono dela. Olha que coisa magnífica, né? Pode estar chovendo e o cachorro sai naquela felicidade para te ver, né? Isso é um exemplo exatamente só para a gente entender o carinho, né? Que as ovelhas têm por esse bom pastor, né? De conhecer, de ter esse sentimento, de ter essa liberdade de estar junto. Então, o que Jesus quer hoje de cada um de nós? Que possamos conhecer de fato Cristo. E muitas vezes, muitos de nós, né? Muitas vezes nós conhecemos Cristo lá na infância, né? Na catequese dos pais, dos avós. E para mim tá bom, né? Não, nós temos que conhecer, ler a palavra de Deus, meditar, ouvir, ver filmes de Deus, queira estar mais próximo de Cristo, tenha essa liberdade com Cristo, de falar quando quiser com Ele, né? Porque muitas vezes a gente só fala com Cristo quando vai de fato na igreja. Não, fala com Deus. Sinta a presença de Deus em você, porque Jesus vive em você. Jesus vive em mim, Jesus está no nosso coração. É o Espírito Santo. Ele vive em nós. Fale com Ele, né? Se abra o seu coração. Com certeza Ele está ouvindo o tempo todo, né? Então, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos, nesse 4º domingo da Páscoa, pedir a graça de Deus, a sabedoria, né? De conseguir sempre reconhecer a voz do bom pastor. E não nos confundir com qualquer voz, né? Com qualquer pessoa dizendo que é o pastor, que é o bom pastor. Tome cuidado, né? Às vezes ele é um mercenário e ele só vai querer usar e abusar, e aí depois quando chegar um lobo, ele sai correndo, né? Porque ele não está preocupado, a ovelha não é dele. Então que possamos pedir sempre a graça de Deus para estar sempre junto no caminho de Cristo, estar sempre nesse redil, né, de Jesus. Que possamos, meus queridos irmãos e irmãs, pedir sempre essa graça de Deus e que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estarem mais uma vez juntos, meditando a palavra de Deus, e uma boa semana a cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.